Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos estudar, continuando verbos, né? Estamos nos verbos e aí estrutura de palavras, verbo em especial. Vamos lá. Bom, os verbos, eles se diferenciam dos substantivos, dos adjetivos, porque ele não tem gênero, tá? Ele não tem gênero, mas tem tempo, tem modo, tem pessoas, são categorias que os substantivos e adjetivos não têm. Então, vamos nos fixar nessa palavra aqui. Bom, todo verbo tem pelo menos 4 partes, né? 4 elementos mórficos. E a esses elementos mórficos, que vão constituir, né, a forma verbal, ainda podem ser somados os prefixos e os sufixos, tá? Mas a parte básica do verbo é constituída de 4 elementos mórficos. Ora, que elementos são esses? Eu preciso de um elemento, por exemplo, que me diga em que pessoa aquele verbo está sendo conjugado. Por exemplo, olha ali, sonhávamos. Qual é a parte que me diz, qual é o elemento que me diz que esse verbo está sendo conjugado na primeira pessoa do plural? O mos. O mos me diz que o verbo está sendo conjugado na primeira pessoa do plural. Então, ele é uma marca, ele é uma desinência de pessoa e de número. Primeira pessoa do plural. Plural é números. Números, quando a gente fala número, é singular e plural. Então, a desinência número pessoal. Tá aqui, ó. Esse mos é a desinência número pessoal. Tá? Agora, esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito. Eu sonhava, tu sonhavas, ele sonhava, né? Nós sonhávamos, vós sonhavas, eles sonhavam. Essa conjugação no pretérito imperfeito é dada por um elemento mórfico que me indica. Eu olho aquilo ali e já digo, esse tempo é o pretérito imperfeito. Que elemento mórfico é esse? O vá. O vá, então, na primeira conjugação, vai me dizer qual é o tempo e qual é o modo, né? Então, é a desinência modo temporal. Tá aí. Agora, o verbo sonhar é um verbo que pertence à primeira conjugação. E aí ele tem algumas especificidades em relação à colocação das desinências. Então, por que eu sei que o verbo sonhar é um verbo de primeira conjugação? Porque ele termina em ar. Ou seja, esse A que tem aqui, esse Azinho que tem aqui é a vogal temática. Tá? E para a gente saber qual é o verbo, a gente precisa do radical. Se eu tiro aqui o sonhar, esse ONH, e coloco ganha, coloco ande, coloco ama, a gente vai ter o verbo igualzinho, né? A conjugação daqui, o a, o vai e o mos, é igual para qualquer verbo de primeira conjugação. Então, o que vai variar para eu saber o sentido do verbo? O radical. Então, esse pedaço aqui é o radical. É o que me diz qual é o verbo, tá? Então, o verbo tem essas 4 partes. O radical é a vogal temática, que eu sei pelo infinitivo do verbo. Então, o verbo vender. Qual é a vogal temática? O vende é o radical, tá? O que vier antes da vogal temática é o radical. Eu tenho o verbo distribuir. Qual é a vogal temática? O i, né? Do distribuir, o i, final. Qual é o radical? Distribui, tudo que veio antes. Então, o radical é tudo que vem antes da vogal temática, tá? Então, na dúvida, eu volto para o infinitivo e já tiro dali o radical e a vogal temática. E depois eu descubro qual é a desinência modo temporal, qual é a desinência número pessoal, tá? Então, olha só, escreviam. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia. Aí a gente divide, vai lá no verbo escrever, né? Vê que a vogal temática é o e vê que o radical é o escreve. Ora, quando a gente vai para a forma verbal, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque eu só encontro no escreviam o radical. Eu não encontro o da vogal temática. Cadê o Sumiu. Ora, por que será que esse sumiu?
As coisas na língua vão variando, né? As pessoas vão se modificando, o tempo vai passando, um século depois do outro, a língua, claro, é viva e vai se modificando. E o falante sempre vai procurando um som mais harmonioso, um som mais fácil de produzir, né? Um som mais harmônico. Bom, já falei, né? Harmonioso. Então, o que aconteceu com esse é aqui? Possivelmente, quando esse verbo foi formado, se falava assim, escrever-ia. E aí, eu escreveria, tu escreverias, ele escreveria. Ora, o que aconteceu com esse é? Eu escreveria, eu escrevia, pronto, sumiu. Então, qual é a conjugação desse verbo? Segunda conjugação. Então, eu já sei que na primeira conjugação, desse mesmo tempo, porque o escrever, aqui escreviam, está no pretérito imperfeito. O sonhava está no pretérito imperfeito. Mas por que aqui eu tenho vá e aqui eu tenho ia? Porque a conjugação é diferente. Então, na primeira conjugação, eu tenho vogal temática e desinência modo temporal. Na segunda conjugação, eu não tenho vogal temática. A vogal temática é 0. E eu tenho desinência modo temporal. É isso daqui, ó, desinência modo temporal. Tá? O M vai me indicar o quê? O M vai me indicar que o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, é uma desinência número pessoal. E o escreve é o radical. Então, a gente vai ter nessa forma o radical, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Eu só tenho 3 partes. A vogal temática é 0, ela sumiu. Isso vai acontecer em todos os verbos da segunda e da terceira conjugação. Reparem, o verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Não é eu partiria, tu partias, ele partia. Olha, esse i juntou com outro i, pronto, acabou, foi embora. Tá? Então, a gente não tem vogal temática nem na segunda conjugação, nem na terceira conjugação. E aí, reparem que é diferente. Por isso é que a gente faz a diferença entre as conjugações. Por isso é importante saber as vogais temáticas. Porque aí a gente já sabe. A vogal temática é o é. E aí aqui ela não aparece, pronto. Já sei que é 0. E se eu tenho 4 partes, uma é 0, eu só vou ter 3. Né? Aí vira raciocínio lógico. Bom, o que mais a gente tem aqui? Olha essa forma do sorriste. Eu falei do partir, mas é a mesma coisa. Olha só, sorriste. Eu tenho 3 partes. Se eu tenho 3 partes, uma delas é 0, não é isso? Lá quando a gente falou o escrevia, o 0 era por conta da vogal temática, né? Que não tinha. Mas aqui, o 0 está na desinência modo temporal. Por quê? Porque a gente não tem uma marcação de pretérito perfeito. Eu sorri, tu sorriste, ele sorriu, nós sorrimos, nós sorristes, eles sorriram. Reparem que o i aparece o tempo inteiro. O i é a vogal temática. Então aqui a gente tem, ó, sorrir. Isso daqui que é o radical, esse i que é a vogal temática e esse STE que me indica que o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular. É o tu. Tu sorriste. Ó, não tem nenhum elemento, nenhuma sílaba que se coloque aqui entre a vogal temática e a desinência número pessoal para indicar o pretérito perfeito. Só 2 tempos não tem desinência modo temporal: o presente e o pretérito perfeito. Por quê? Porque eles formam outros tempos. O presente vai formar o presente do subjuntivo, vai formar o imperativo, o pretérito imperfeito, e o pretérito perfeito vai formar o pretérito mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, esses tempos que são formadores de outros tempos, são tempos primitivos, vamos dizer assim, eles não têm desinência modo temporal. Aí, quando se acrescenta a eles a desinência modo temporal, aí é que você faz o outro verbo, tá? Então, aqui no sorriste,
a desinência modo temporal é zero, não tem. Em todo pretérito perfeito, nós temos zero como desinência modo temporal. Então, os tempos do presente e do pretérito perfeito vão ter 3 elementos: radical, vogal temática e desinência número pessoal. Olha as observações. O verbo vender. Então, eu tenho aqui no pretérito perfeito, vendeu. Aí, reparem, o vende, a gente já chegou como radical lá no infinitivo. Vender. Vende, até o D é radical e o E é vogal temática. Então, eu já fiz aqui, ó, radical, vende e vogal temática. Tá aqui. Mas aí sobrou aquele U. O que de acho é aquele U? Ora, se a gente falou que nós temos 3 elementos mórficos no pretérito perfeito, eu tenho radical, vogal temática, desinência, número pessoal. Se eu achei o radical e a vogal temática, o que vai ser aquele U? Só pode ser desinência, número pessoal. Não pode ser outra coisa. Esse U aqui vai ser desinência, número pessoal. Como é que a gente confirma isso? Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Esse U está como marca da terceira pessoa do singular. Aí a gente confirma como? Vamos pensar em vários verbos da terceira pessoa do singular. Então, andar. Eu andei, tu andaste, ele andou, U. Olha o U aparecendo aí. Sorrir. Eu sorri, tu sorriste, ele sorri, U. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Eu corri, tu correste, ele correu. Eu amei, tu amaste, ele amou. Pronto. Então, a gente já percebe que esse U é uma marca da terceira pessoa do singular quando o verbo é o pretérito perfeito. O tempo é o pretérito perfeito. Ora, se o presente, o pretérito perfeito, não tem uma desinência que diferencie o tempo e o modo, se as desinências número pessoais fossem iguais, seria um tempo seria exatamente igual ao outro. Então, as desinências número pessoais do pretérito perfeito têm que ser muito diferentes, que é para os verbos, para o leitor identificar se aquele tempo é pretérito ou se aquele tempo é presente. Uma pessoa, que é um nós, é igualzinho. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos. Como é no presente? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos. Igualzinho. Então, a primeira pessoa do plural é idêntica no presente e no pretérito perfeito. E aí, se você pega uma frase assim, nós andamos na lagoa, nós andamos pela rua à noite. Nós andamos é presente ou é pretérito? Não tem como saber. Então, a gente precisa de um adjunto adverbial para localizar o tempo. Porque nós andamos na rua de noite não me diz nada a respeito do tempo, porque o verbo é igual. Agora, se eu digo nós andávamos, nós andáramos, nós andaremos, se nós andássemos, aí eu tenho desinência modo temporal e identifico o tempo, tá? Para isso não acontecer, então, em todas as pessoas, as desinências número pessoais do pretérito perfeito são muito diferentes das desinências dos outros tempos, tá? Então, esse U é a marca da terceira pessoa. A marca da primeira pessoa vai ser qual? O I. Eu andei I, eu falei I, eu sorri. Sorri I. Repara, teria que ter, né? A segunda pessoa e a segunda conjugação e a terceira conjugação vai ter vogal temática 0 nesse momento, porque as vogais vão juntar. Mas eu já mostro para vocês isso. Olha aqui esse amou. Amou. No verbo amar, a gente tem vogal temática A. Não é isso? O verbo amar, vogal temática é A. Eu já falei para vocês que a gente tem 3 partes. Então, bom, o AM tá aqui, é o radical. Lógica, seguindo a lógica, se esse U é a desinência número pessoal, o que vai ser esse O? O que sobrou para esse O? Vogal temática. Aí a gente pensa assim, ué, mas a vogal temática não é A? Pois é, mas essa vogal temática A sofreu uma mudança de som, uma mudança fonética. Por quê? Por causa da presença do U. Sempre que a vogal estiver na presença de uma outra vogal,
Para poder produzir esses sons, vai haver uma harmonização. Então, para produzir o som de A, a gente tem que abrir a boca toda. A. Para produzir o som de U, a gente fecha a boca toda. U. E aí é muito difícil para o falante fazer eu amei, tu amaste, ele amau. Né? O que aconteceu? Eu amei, tu amaste, ele amou, a voz já vai fechando, a boca já vai fechando, para o som fechar, para se aproximar do U. Então isso é muito comum na língua. O A virar O na presença do U é muito comum. E aí eu trouxe para vocês aqui uns exemplos. Olha, taurum, que é touro. O ditongo era AU. Hoje em dia o ditongo é OU. Quer dizer, o A virou O na presença do U. Isso também aconteceu em aurum, lá do latim, que virou ouro. Né? Ou seja, o A perto do U vira O. Tá legal? Então, por isso é que esse O tá aqui. Ele é uma vogal temática, só que ele é uma vogal temática, ó, variante. Tá? Mas ele é a vogal temática, tá no lugar da vogal temática. Com a forma e a desinência modo temporal sempre zero, tá? Com a forma cantei, acontece a mesma coisa. Eu tenho o radical, cante, eu tenho o I, que a gente já falou que é a desinência número pessoal da primeira pessoa, e eu tenho o E. Ora, o que vai ser esse E? A vogal temática variante. Deveria ser o A, mas na presença do I, o que aconteceu com o A? Se o A virar O na presença do U, o A vai virar E na presença do I. São as vogais mais próximas, A, E, I, O, U. Né? As vogais têm essa ordem, não é aleatoriamente. As vogais, a gente não aprende na escola O, E, A, I, U. Né? A gente aprende A, E, I, O, U. Por que essa ordem? Porque é a ordem de produção de acordo com a abertura da boca até o fechamento da boca. A, E, I, O, U. Então a ordem é essa. Então o A vira E por causa do I e o A vira O por causa do U. Tá bom? Aqui também acontece uma variação, ó. A gente tem radical, vogal temática, desinência modo temporal, porque agora a gente tem o pretérito imperfeito. E o is aqui é a marca do voz da segunda pessoa do plural. Ora, qual foi a variação que aconteceu aqui na desinência modo temporal? A desinência modo temporal da primeira conjugação não é vá? Que a gente já viu o exemplo do sonhava? Agora olha só, amava. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis. Por que é ver? Por causa da presença do i. A gente não falou isso para o cantei? Serve a mesma coisa para o amáveis. Todo verbo de primeira conjugação, quando a gente vai conjugar o vós, a vogal A vira E. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis. Pronto. Sempre vai ser assim. O A vai virar E na presença do I. E aí a gente vai ter uma desinência modo temporal que vai variar. Mas vai variar por uma questão fonética. Tá legal? Bom, então já passeamos aqui um bocadinho para vocês terem essas noções, né, dos elementos que formam o verbo. E aí eu queria mostrar para vocês as desinências modo temporais, que são sempre as mesmas. Então, gente, olha só, quando a gente fala assim, verbo é muito difícil, tem muita variação, tem muita irregularidade. Não tem, não. As variações são todas elas mapeadas. Mostrei aqui para vocês quais são as variações dos verbos. Não tem, não tem uma variação inovadora, né? Agora o verbo conjuga de outro modo. Não é. É igualzinho aquilo. Se a gente sabe a estrutura de palavras do verbo, a gente sabe conjugar qualquer verbo. Mas e os verbos irregulares? Os verbos irregulares variam no radical. Então, por exemplo, o verbo fazer, o radical é F-A-Z. Quando você faz fizesse, qual foi a variação que aconteceu? O A se transformou em I. O radical faz vira o radical fiz. O resto é igual, minha gente. O resto é igualzinho, igualzinho. Então, mesmo a irregularidade é uma irregularidade mapeada.
Então, você conhecendo qual é a irregularidade, o que muda naquele verbo, você conjuga qualquer verbo. Você pega o verbo na caixinha, né? Eu costumo brincar dizendo que existem as desinências dos verbos, os elementos mórficos, ficam dentro de caixas. E aí assim, eu quero conjugar o verbo trazer, mas eu quero conjugar o verbo trazer no pretérito perfeito. O que eu vou fazer? Pegar o radical irregular. Então, vou lá na caixa do radical irregular, trouxe, é o radical irregular. Aí eu pego vogal temática do trazer, que é o que eu já sei trazer, é o pego a desinência modo temporal, que não varia nunca, e pego a desinência número pessoal, que não varia nunca. Qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Então, vamos pensar de outra forma, né, a conjugação do verbo. Ao invés de ficar decorando uma porção de verbos, vamos pensar na estrutura. Eu preciso de 4 estruturas, 4 elementos para formar o verbo. Aí vocês não vão errar nunca. Olhem só, as desinências modo temporais. Então, a gente seleciona radical, seleciona vogal temática, agora vai selecionar a desinência modo temporal. Bom, no presente, a desinência modo temporal é 0. Não tem desinência modo temporal. Então, a gente tem sempre 3 elementos. Aí vocês vão ver assim, eu amo, caramba, eu amo. Como é que aí só tem 2? O que aconteceu com o A da vogal temática quando chegou junto do O? Porque o O é a desinência número pessoal. Então, o O aí, o O é a marca da primeira pessoa. Eu digo, eu falo, eu vendo, eu faço, eu sorrio, eu penso, eu construo. Toda a primeira pessoa do presente termina nesse O. Então, é uma desinência número pessoal. E aí, eu amo-o, pronto. Eu vendo-o, eu sorrio, pronto. O sorrio ainda permanece. Mas o vendo-o, o E caiu. Ama-o, o A caiu. Então, a gente só tem radical e desinência número pessoal. Isso na primeira pessoa só. Nas outras, a vogal temática retorna. Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, na primeira pessoa do singular do presente é que só tem radical e vogal temática. Na primeira conjugação e na segunda conjugação. Na terceira conjugação também. Eu parto, tu partes, ele parte, né? Existe a variação. Pretérito imperfeito, a gente tem o vá na primeira conjugação e o ia na segunda conjugação. Então, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Tá lá o vá. Segunda e terceira conjugação. Radical, a vogal temática é 0, desinência modo temporal, ia, desinência número pessoal, M. Pretérito perfeito, a gente já falou que não tem. É 0. Então, a gente tem radical, vogal temática, desinência número pessoal. O pretérito mais que perfeito é urá. Qual é a diferença entre a forma amávamos e amáramos? É o rá e é o vá. O radical é igual, a vogal temática é igual, o mois é igual. Então, repara, na coluna das desinências modo-temporais, se eu tirar o urá e botar o vá, eu estou mudando o tempo. Mas o resto é igual, o resto fica igualzinho. Tá? No futuro do presente, nós temos urê e urá. 3 pessoas com urê, 3 pessoas com urá. Qual é a diferença desse irá para esse irá? Esse irá é tônico, esse irá é átono. A acentuação está na vogal temática, não está nele. Agora aqui, eu amarei, tu amarás. Como tem acentuação. Eu amarei, a vogal tônica está no rê. Tá? Então, eu amarei, tu amarás, venderás. Radical, vogal temática, desinência modo temporal. E o que sobrou? Desinência número pessoal. Tá? Sempre assim. E o futuro do pretérito, a desinência modo temporal é uria. Eu amaria. Aqui a desinência número pessoal é 0. Mas poderia ser amarias, amaríamos, amaríeis, amariam. Né? Então, reparem, igualzinho. Não mudou nada.
E esse iria vai ser para todos os verbos, urerá para todos os verbos. Isso aqui não muda, isso aqui é invariável. Então, decorando isso daqui, você conjuga qualquer verbo. As formas de subjuntivo também. O presente tem duas vogais. O é para a primeira conjugação e o a para a segunda e para a terceira. Então, reparem aqui no presente. Se a desinência modo temporal é uma vogal, o que vai acontecer com a vogal temática? Ela vai desaparecer. Então, que eu amas, que tu amas, o que aconteceu com esse a? Sumiu. Que eu ame, que tu ames. Então, a vogal temática é zero. Tá? No presente do subjuntivo, a vogal temática é zero. Então, a gente só tem três partes. Radical, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Tá? Por que vocês podem perguntar assim, mas por que esse eu não posso dizer que é uma vogal temática variante? Porque ele não está na presença de nada. A vogal temática só varia na presença de um outro som. Aqui não tem outro som, vai variar por quê? Então não é uma vogal temática variante, não. A vogal temática é o A e não aparece A em momento algum. Então esse é a desinência modo temporal. O mesmo raciocínio para o A aqui, tá? No pretérito imperfeito, a desinência é o C e no futuro a desinência é o R, tá? Então, olha, vendêssemos, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Não é muito fácil? É muito fácil, né? Aqui, amardes. Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Ó, radical, vogal temática, desinência modo temporal. E o que sobrou? Desinência número pessoal. Radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. E aí, para a gente terminar essa aula, então, vamos às desinências número pessoais. Deixa eu trazer isso daqui para cá. Esse quadrinho aqui é o quadrinho das desinências número pessoais, tá? Então, olha, qual é a desinência regular? Ou seja, que aparece na maior parte dos tempos, das conjugações. A primeira pessoa é zero. Então, vamos pegar um tempo que normalmente é regular, que é o pretérito imperfeito na primeira conjugação, que tem todos os elementos certinhos. Então, olha, eu amava. A gente já falou que o vá é desinência modo temporal. O que vem depois do vá? Nada. Eu amava. Ó, zero. Agora, tu amavas. O que vem depois do vá? O S. Ele amava. Voltou para o zero. Nós amávamos. Vós amáveis. Eles amavam. M. Tá? Então, isso daqui é a desinência número pessoal regular, tá? A gente vai encontrar isso no pretérito imperfeito, no mais que perfeito, no pretérito do subjuntivo, né? A gente vai encontrar bastantes tempos essas desinências na maior parte dos tempos. O presente do indicativo é praticamente igual. Qual é a diferença que existe? O, que a gente já falou, que vai diferenciar. Eu amo, eu vendo, eu falo, né? A gente já falou na aula de hoje isso. O resto é igual, olha. Eu amo, tu amas, ele ama. Amamos, amais, amam. Igualzinho, tá? Então, reparem, a base é o regular, tá? E aí vai haver alterações nos outros. Presente do indicativo, então, a alteração é o O. Vamos ver o futuro do presente. Eu amarei, ó, já variou do zero para o I. Mas olha o resto. Tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Ó, o O aqui, que é nasal, variou para o M. Então, só variou o O para o I e o M para o O. O resto é igual. Então, vocês tendo na cabeça essa regular, 0S0, Moisés M, o resto, ó, são pequenas variações. A maior parte é tudo igual. O futuro do subjuntivo também. Quando eu amar, 0. Quando tu amares, ora, é o S. Mas o que acontece para fazer amar,
para juntar o R ao S, precisa de uma vogal de ligação, né? Senão a gente ia conjugar quando eu amar, quando tu amares. E aí, para fazer esse som mais harmônico, foi colocada uma vogal de ligação. Então, na verdade, esse E aqui é uma vogal de ligação. A marca mesmo, a desinência, é só o S, tá? Mas, enfim, a gente pode considerar o ES como desinência número pessoal. O zero é igual também, então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos é igual, quando vós amardeis. Por que que ficou aqui diferente também? Houve uma variação do is para o is, porque o som é igual, né? Mas aí o acréscimo do D. Então, o D aparece aí como um elemento diferente. Aqui a diferença está na vogal de ligação, aqui a diferença está no D. E a vogal de ligação aparece aqui também. Quando eles amarem, né, o M permanece. O tempo que realmente tem as desinências número pessoais bem diferentes é o pretérito perfeito, como eu já disse a vocês. O pretérito perfeito tem desinências bem diferentes, porque como ele não tem desinência modo temporal, ele precisa se diferenciar dos outros tempos. Como radical e vogal temática são iguais para todos os verbos, para todos os tempos, aliás, o pretérito perfeito, então, precisa se distinguir pela desinência número pessoal. Então, a gente tem bem diferente, ó, o I, aqui esse futuro tem desinência modo temporal, então aquele I fica lá sozinho. O STE tem o S, mas o TE não aparece em lugar nenhum. O U só aparece aqui também. O MOS, que é igual, nós já falamos aqui, fica idêntico, então nós amamos no passado, nós amamos no futuro, é igualzinho. O português de Portugal faz diferença, ele abre e fecha a vogal. Então, nós amamos, quando o português quer usar o verbo no presente, ele fala fechado. Nós amamos, já sabe que é o presente. Quando é passado, ele abre a vogal. Nós amamos, aí é o passado. Mas em português do Brasil, a gente não faz essa diferença. E aí fica idêntico e às vezes gera uma ambiguidade, né? Uma confusão. O nós é diferente também, aqui ó, STS, e o RAN vai ser diferente também, porque vai ter aquele acréscimo do RA. Então, as desinências número pessoais do pretérito perfeito são efetivamente aquelas que são as diferentes, porque o resto é só variação dessa regular aqui, tá? Então, vocês sabendo as desinências número pessoais, que tá tudo mapeado aqui, não tem nenhuma variação fora isso daqui. Sabendo as desinências modo temporais, que são aquelas que a gente já mostrou, não tem nenhuma variação além daquelas, né? Sabendo a vogal temática e o radical, vocês conjugam qualquer verbo. Então, o verbo deixou de ser mistério. Tá legal? Bom, depois a gente continua estudando verbos em outras aulas. Até lá!